Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens, lição de número 5 para o dia 15 de junho de 2025. Título: Davi no lugar errado e na hora errada. O texto principal diz no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Resumo da lição: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante de Deus. Este é o canal Teologia Cristã em Foco. Se você ainda não assinou, faça a sua assinatura em nosso canal, nos ajude a levar mais conteúdos a mais pessoas. Tá certo? Nosso muito obrigado. Antecipadamente agradecemos pela sua atenção. O texto bíblico está em 2 Samuel 11, versículos 2, 4, 5, 14 e 15, que diz assim: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Nós vamos trazer esse comentário acerca desse período triste na trajetória de Davi. É um dos capítulos mais tristes de sua jornada, porque ao invés de vigiar, Davi cedeu a essa tentação. No lugar errado, na hora errada. Por quê? Porque eram dias de guerra. Os exércitos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. Então, a Bíblia nos mostra o clima tenso e o quanto todos estavam envolvidos naquela guerra. Era tempo de os reis saírem. E a Bíblia diz que Saul, né? Não é Saul. A Bíblia diz que Davi foi o rei que era para sair, e naquela época de guerra, de conflito, ele preferiu permanecer em Jerusalém. Observe que Davi, ao permanecer em Jerusalém, esteve por um momento ansioso, sem ter o que fazer, andando para lá e para cá. Era uma tarde, ele tinha acabado de acordar daquele sono da tarde. E aqui nós encontramos no lugar errado, na hora errada. Por quê? Porque do terraço do seu palácio, da sua moradia, ele contemplou aquela mulher naquele local, banhando-se, e ele, ao invés de se afastar, afastar o seu olhar, sua visão daquela mulher, procurou saber quem era e procurou trazê-la a si, fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já havia o traído, o seu coração já estava envolto em pecado, sua mente já estava desejando aquela mulher alheia, que não era sua. Só faltava concluir a jornada em queda livre, e foi o que aconteceu em seguida. A tentação o pegou, e ele deitou-se com Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um valente soldado que estava na guerra naquele período de conflito. Mesmo sabendo que era uma mulher comprometida, Davi teimou em trazer para que estivesse com ele, e assim ele cometeu aquele terrível pecado. Após
Após isso aí veio a consequência sobre a vida de Davi, porque a consequência foi desastrosa. A segunda parte da lição diz como vencer as tentações. Precisamos fugir do mal, precisamos vencer todo e qualquer tipo de tentação que se aproxime de nós. Um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. Nós chamamos a atenção dos nossos jovens para que fujam desse momento, porque não devemos enfrentar e achar que somos fortes. Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? É melhor atentar para aquilo positivo que ele nos deixou. Então, por um momento de prazer, Davi permitiu que uma consequência de desastres viesse sobre sua vida. O custo do pecado foi muito caro. Suas consequências foram devastadoras. Batseba, viúva e grávida, foi acolhida na corte e feita a esposa do rei. Tudo parecia resolvido, mas a sucessão de mentiras continuou. O pecado parecia escondido aos olhos do povo, mas jamais aos olhos de Deus. Tudo veio à tona, como nós conhecemos a história, e depois veio a consequência na vida de Davi. Existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo e a carne. Independente de onde elas venham, o Senhor nos ensina e nos fortalece para que nós estejamos fortes para fugir de toda cilada, todo mal. A última parte da lição fala sobre arrependimento, perdão e recomeço. É verdade. O caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. Davi assim o fez. Confessou o seu pecado, arrependeu-se profundamente. O Salmo 51 nos mostra como Davi orou a Deus pedindo que não retirasse dele o Espírito Santo e que ele não perdesse a salvação. Entendeu? Então, a intensidade do arrependimento, a busca pelo perdão e o desejo de restauração de Davi pode ser percebido neste salmo, o de número 51. Ele pediu perdão, alcançou a misericórdia divina, mas fica então aí a observação: fugir sempre da aparência do mal. O pecado leva às consequências desastrosas, leva para o abismo. O pecado tem consequência catastrófica. Por isso que o mundo jaz no maligno, porque o mundo foi contaminado pelo pecado. O mundo jaz no maligno e nós precisamos fugir dessa sentença maligna. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, na sua vida, que você possa fugir de toda tentação e de todo mal. Que você, jovem, possa ser vitorioso na sua jornada, porque Deus tem um plano lindo na sua vida e você precisa fugir de toda espécie de cilada, de pecado que apareça em sua frente. Abandone aquilo que já está em andamento, que você está vendo que é errado. Fuja disso, pede socorro a Deus, pede perdão e recomece, porque aqui na terceira parte fala de arrependimento, perdão e recomeço. O arrependimento e o perdão não significa ausência das sequelas do pecado. Deus perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências. É assim que acontece. Há o perdão, porém as consequências, cada um que peca, cada um que passa por isso tem que arcar com as suas consequências. Diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria, como está escrito no Salmo 32 e o verso 11. Deus em Cristo abençoe sua vida, que você possa ser vitorioso, jovem, em toda a sua jornada, que o Espírito de Deus possa te fortalecer e te dar segurança na tua jornada até chegar às mansões celestiais. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, de louvar e engrandecer o teu nome. Assim nós te louvamos pelas tuas bênçãos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.